ainda assim como você está. Gostaria que você não perdesse essa atmosfera. Gostaria que você visualizasse rapidamente quem está do seu lado. E eu gostaria que você se juntasse com essa pessoa nessa noite. Você que está sozinho, não fique sozinho. Se junte com essa pessoa nessa noite. E eu gostaria de desafiar você nessa noite. Comece a orar, não pelos seus sonhos nessa noite, mas pelos sonhos dessa pessoa que está com você. Comece a pedir: papai, faz nesse ano, faz acontecer algo sobrenatural na vida dessa pessoa que está do meu lado. Eu quero ver ela romper, eu quero ver ela prosperar, eu quero ver o melhor de Deus acontecendo na vida dela. Levante um clamor nessa noite. Levante a sua adoração nesse lugar. Peça por ele, peça a vida dele. Abençoe o seu irmão, porque quando ele prospera, você prospera. Quando ele vence, você vence. Construir a minha vida em ti, com coragem para prosseguir, Senhor. Se Deus falar com você, se Deus te der palavras, comece a liberar sobre a vida desse irmão. Não leve para você essa palavra de revelação. É uma palavra que ele precisa, é uma palavra de start, é uma palavra que pode mudar destinos. Não guarde para você nessa noite, libere essa palavra. Se você sentir no seu coração de sair do lugar onde você está e entregar uma palavra para alguém nessa noite, não seja desobediente, faça isso nessa noite. Deixe o Espírito Santo te usar nessa noite. Seu povo clama nessa noite. Ouça o clamor da sua igreja. Libere os dons nessa noite, Jesus. Aleluia, aleluia. Quantos estão felizes nessa noite? Aleluia. Os aniversariantes de fevereiro estão aqui nessa noite. Quantos aniversariantes temos aqui? Eu gostaria de convidar você para vir aqui na frente, por favor. Os de janeiro também, verdade. Pessoal que fez aniversário em janeiro e fevereiro, por favor, vem aqui na frente, com alegria, com alegria. Amém? Uhul! Glória a Deus! Aleluia! O pastor veio em março, vem a igreja inteira, né? Março aqui, lotar aqui. Aleluia!
eu queria que você estendesse sua mão para cá e que você começasse a liberar bênçãos na vida dessas pessoas, desses amados irmãos que estão aqui. Que esse seja um ano incrível para eles. Aleluia, vamos lá. Deus, em nome de Jesus, Pai, nós abençoamos, Senhor, cada vida, Senhor, cada família representada aqui na autoridade do nome de Jesus, Papai. Que eles possam ser liberados para prosperar nesse ano, que eles tenham a 100 por 1 nesse ano, em nome de Jesus, Senhor, porque nós queremos celebrar cada conquista com eles nesse ano, em nome de Jesus. Nós abençoamos aqueles que fazem aniversário em janeiro, em fevereiro, Senhor, e nós não queremos esquecer desses momentos, em nome de Jesus Cristo, Papai. Nós te celebramos essa noite, por essas vidas, amém, aleluia, amém. Amém, queridos. Por favor, tome o seu lugar rapidinho, amém? Vamos fazer um teste para ver se você está ligado. Nós estamos no ano da... Alguém entendeu? Nós estamos no ano da... Pode ser melhor. Nós estamos no ano da... Aleluia, queridos. E hoje nós estamos ministrando sobre fevereiro, o mês de fevereiro. E eu gostaria que você abrisse a sua palavra para um texto bem rápido, uma ministração bem simples e objetiva, uma reflexão para nós nessa noite. O texto é de Hebreus 11, os versos 1 e 2, por favor. Quem abriu aí já vai dando glória a Deus. Quem ainda não abriu vai dando misericórdia. E a gente espera o glória a Deus encontrar o misericórdia. Amém? Vamos lá. O texto da palavra de Deus, ele diz o seguinte: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos, pois foi por meio dela que os antigos receberam o bom testemunho. E eu queria ler com vocês também um outro texto da palavra de Deus que se encontra em Gênesis 12, para a gente complementar um pouco isso também, essa palavra. Os textos, os versos de número 1 a 4, o chamado de Abraão. O texto diz o seguinte: então o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, o abençoarei, tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse verso. Então, Abraão consultou sua esposa, consultou seus filhos, consultou os guias da época, jogou talvez a sorte. Está isso aí no seu texto? Pediu para ler a mão, né? No seu texto está escrito como? De que forma? Então Abraão partiu. O que nós iremos falar hoje é justamente sobre essa coragem para viver e enxergar pela fé os lugares que nós ainda não pisamos. Eu queria tocar no seu coração nessa noite e falar com você, partindo do princípio de homens e mulheres de Deus, que em um certo momento de suas vidas, tiveram escolha de falar para Deus não. Abraão é um desses homens. Abraão tinha todos os motivos para falar: Deus, eu preciso de mais informações da terra para onde o Senhor está me enviando. E é interessante que, quando nós começamos a ministrar sobre esse ano, nós não temos a ideia do que Deus vai fazer nesse ano. O que nós temos é a esperança, é a fé de que esse ano será muito superior ao ano passado. É isso que motiva o meu e o seu coração, e o que precisa nos motivar. Isso foi o que motivou o coração de Abraão a se mover, a fazer algo. É interessante quando nós lemos o texto de Neemias, que é a base para o nosso ano. Neemias, ele ouve aquelas palavras, ele vê que a situação estava terrível,
destruído, totalmente sem rumo aquele povo, e ele decide fazer algo. Eu não posso ficar só ouvindo. Hoje eu e você temos a escolha de fazer isso. Nós temos a escolha de não ficar só ouvindo. Nós temos a escolha de não só ouvir mais uma ministração, mas de realmente tomar posse das palavras que são liberadas aqui nesse dia, para transformar esse ano, para que de fato e de verdade nós andemos sobre essas palavras que são ministradas aqui. E eu entendo que você, como eu, somos convidados a todos os momentos, inclusive desde domingo, a desistir das palavras que são lançadas aqui, a duvidar das palavras que são lançadas aqui. Será que eu vou ter um ano mesmo de verdade? Maravilhoso? Será que eu vou ter coragem para tomar as decisões? Será que eu vou ter coragem para dizer o sim, dizer o não, dizer o espere em Deus? Será que eu vou conseguir realmente fazer isso? Mas eu quero encorajar você nessa noite, queridos. Você vai conseguir. Você vai conseguir. Porque esse ano é um ano que você e eu, nós precisamos tomar uma atitude, um posicionamento de coragem, um posicionamento que realmente mude vidas e as nossas vidas. É isso que transformou o coração desses homens e mulheres, quando eles se depararam com Deus falando para ele: ó, é agora ou a sua vez vai passar. Você entende nessa noite? Nós entendemos nessa noite que é a nossa vez. É a nossa vez de fazer algo diferente. É a nossa vez de transformar essa cidade de verdade. É a nossa vez de transformar essa igreja de verdade. É a nossa vez de acreditar em cada semente que está sendo lançada desse púlpito. Que não seja mais uma palavra, que não seja mais algo emocional para mexer com o meu íntimo, mas que isso se torne realmente uma árvore frondosa, que gere frutos, e frutos que permaneçam. É isso que nós precisamos ministrar em nosso fevereiro. O nosso fevereiro precisa ser realmente repleto de coragem, mas repleto de fé, para pisar ainda os lugares que nós não conseguimos ver. E a fé nada mais é do que isso, é colocar o meu pé sem ver o degrau, porque o degrau quem coloca é Deus. E eu quase caí, foi quase. Quem coloca o degrau é Deus, quem coloca o caminho é Deus, quem pavimenta a estrada é Deus. A estrada já está pronta para mim e para você andar, mas precisa um ato de coragem e fé para seguir essa estrada. Eu fico pensando, e quando o pastor Felipe compartilhou com a gente esse ano, esse tema desse ano, eu já fiquei imaginando Deus assim, com um bolo todo preparado, uma festa toda preparada, e só basta eu e você abrir a porta assim, ó, e entrar nesse lugar, ter fé porque esse lugar existe, ter fé porque esse lugar já está preparado para nós, esse lugar já é nosso, esse lugar nessa cidade, nessa sociedade já é nosso. Nós não podemos arredar o pé daquilo que Deus tem para fazer, através da sua vida, através da minha vida, mas para isso nós precisamos ter coragem, para enxergar pela fé. Eu queria convidar você a lembrar, a se lembrar, a trazer na memória. A palavra de Deus diz que nós precisamos trazer na memória aquilo que nos dá esperança. Quais os sonhos, e não digo só quais os sonhos, mas quais as visões que você já teve dessa casa? Quais os sonhos que Deus compartilhou com você no seu secreto, sobre salas de aula daqui, sobre crianças movimentando esse lugar, sobre homens, mulheres, usando de todo esse patrimônio que nós temos aqui? Porque eu acredito que Deus compartilha do sonho dele com a sua casa e com os seus filhos. Isso não é só nosso, esses sonhos não é só dos pastores dessa igreja, esse é um sonho seu, é um sonho meu. E para realizar esses sonhos, para chegar nesse lugar, nós precisamos andar pela fé. E para andar pela fé nós precisamos ter coragem.
coragem para sair de um ponto de inércia, um ponto sem movimento, para nos tornarmos em movimento. Mesmo que haja colisões ao longo do caminho, mesmo que seja necessário falar não, mesmo que seja necessário se machucar ao longo do caminho, mas a fé é assim. Jesus, Deus nunca falou que seria fácil, nunca Ele falou isso para nenhum deles, mas nenhum desses homens e mulheres desistiram, por não saber se seria fácil ou não. Muito pelo contrário, eles não perguntaram, só falaram: eu vou porque é melhor eu estar em movimento do que parado até a morte. Esse é um convite para mim e para você nessa noite, a estar em movimento, a se movimentar em fevereiro, de uma forma totalmente diferente, que essa faísca acenda os nossos corações, e que nós começamos a ficar inquietos, para realmente fazer algo, se movimentar pela fé. E queridos, a igreja tem muita coisa para ser feita, e se você se colocar na brecha, se você dizer: eu estou aqui, se você atender o chamado e falar assim: o Douglas ouviu a voz de Deus e ele partiu. Ele não perguntou para quê, ele não perguntou o porquê, ele não perguntou para onde, ele só foi. É isso que Deus espera de mim e de você nessa noite. Aleluia! Essa é a palavra. É isso que Deus quer fazer conosco. É interessante que Neemias, através de uma única oração, ele muda passado, presente e estabelece um futuro. Eu creio que nessa noite, eu creio que nesses dias, através das nossas orações, uma única oração, Deus pode mudar o seu passado, o seu presente e o seu futuro, o nosso futuro, e pode ser decidido nessa noite. Quantos aqui creem nisso? Quantos aqui recebem essa palavra? Porque Deus vai fazer e vai derramar nessa noite. Você está prestes a viver o melhor ano da sua vida. Eu creio nisso nessa noite, e eu gostaria de convidar você a ficar de pé nesse momento. Falei que ia ser rápido, tá vendo, gente? Gostaria de que você se colocasse de pé, e eu gostaria que você, com muita fé nesse momento, você fizesse como Neemias. Ore ao Espírito Santo para que Ele traga à memória as coisas que você precisa consertar, as coisas que você precisa deixar, os muros que estão quebrados na sua vida, mas que precisam ser reerguidos, restaurados, para que o seu presente modifique o seu futuro. Eu gostaria de convidar você a orar nessa noite. Eu gostaria que você abaixasse sua cabeça e fizesse a melhor oração a Deus nessa noite, a oração mais sincera, convidando para que Ele te dê coragem para viver com fé os desafios desse ano. Aleluia! Comece a levantar o seu clamor. Não espere por mim, não espere pelo irmão que está ao seu lado. Isso é entre você e Deus. Ah, Deus, em nome de Jesus, Senhor, Teu povo está aqui nessa noite, Deus. Senhor, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós entregamos ao Senhor, Pai, tantos desafios, Senhor, que nós temos para esse ano, Senhor. Tantos muros que nós deixamos baixar a guarda, que nós deixamos queimar, ruir, destruir, e que hoje nós estamos sem proteção, Senhor. Ah, Deus, nós nos arrependemos de algumas escolhas que nós fizemos, Senhor, que nos levaram a essa catástrofe em nossas vidas particular, Senhor, porque nós entendemos que o coletivo ainda é individual na sua presença. Para o coletivo vencer, o individual precisa ter vencido. Por isso, Deus, em nome de Jesus, eu sei que há orações, que há corações, que há entrega nesse lugar, Senhor.
Há pessoas visualizando nesse momento o lugar onde caiu, o lugar onde deixou seu muro ser perfurado. E não precisa muito, Senhor. Nós entendemos que é só uma rachadura. Por isso, Deus, movimenta as águas nessa noite, Senhor. Movimenta as águas do Teu Espírito nessa noite, Senhor. E que comece a partir de nós, em nossas casas, em nossas famílias, a reconstrução dos muros. Porque nós só podemos reconstruir os muros do coletivo quando os muros do individual estão prontos. Ah, Senhor, por isso faz com o Teu povo nessa noite, e através de nós oramos assim, porque sabemos, Senhor, que o Senhor já está fazendo e trabalhando ao nosso favor. Muito obrigado, Jesus. Amém e amém. Aleluia, queridos.